Bezat Hashem, muito boa noite. A gente começa depois de alegrias, graças a Deus. Que Bezat Hashem a gente sempre esteja reunido em alegrias em Israel ou em outros lugares, todos juntos, se Deus quiser. Eu queria contar para vocês um pequeno trecho de uma Gemara, que a gente saiba o que é uma Gemara, queridos, para a gente lembrar sempre. A gente fala Gemara, o Talmud é a mesma coisa. A Gemara é o cérebro de Akadosh Baruch Hu, é um raio-x, de uma forma respeitosa que a gente possa falar, do cérebro de Hashem. A Gemara em Avodah Zarah, na página 8a, conta para a gente o seguinte: Adam Arishon foi criado em que dia da criação do mundo? Sexta-feira, o sexto dia da criação do mundo também. De repente, Adam Arishon, lembrem que era o primeiro dia dele no mundo. Estava dia, estava sol. Ele começa a ver que o sol começa a se pôr, diz o Talmud para a gente. Ele fala, ops, o sol começou a se pôr? Está ficando escuro. Qual foi o pensamento dele? O mundo vai terminar. Porque lembrem, de novo, ele não viveu nenhum dia. O primeiro dia que ele viu foi hoje. Então o mundo vai terminar. Diz o Talmud para a gente, as palavras de Adam Arishon foram as seguintes: Yachzor olam letou vavou. O mundo vai voltar para como que era antes. Reset, zera, e a gente vai parar de existir. Por quê? Ele olhou para Havá, obviamente, né? Porque a esposa dele, porque nós, eu e você, pecamos. Então o mundo vai ser destruído. Qual a reação de Adam Arishon? O que ele faz? Uma reação de uma pessoa normal é falar, eu quero minha mãe. Mas Adam Arishon não tem como falar isso. E nem Havá, porque eles não têm nem pai nem mãe. Físico. Tá bom? Então, a segunda reação do século XXI, qual que seria? Deixa eu dar um Google. Mas não tinha Google também. Então, Adam Arishon Hazito, imagina. Não tem como colocar no Google o que fazer. Não tem como ligar para o pai e para a mãe, porque ele não tem pai e mãe físico. Adam Arishon, diz o Talmud para a gente, sentou e começou a chorar. Jejuou e começou a chorar. Junto com Havá. E esse jejum, e esse choro demorou algumas horas. Depois de algumas horas que anoitece, o que acontece, queridos? Vira dia de novo. Então, Adam Arishon falou, opa, é natureza, era dia, era noite, escureceu, ficou dia. Deve ser que esse é o Seder, essa é a forma com a qual Kadosh Baruch Hu comanda o mundo. E obviamente que terminou o impacto do que ele imaginava que o mundo teria terminado. Mas, de princípio, vamos retomar, Adam Arishon pensou que porque ele e Havá pecaram, o mundo ia acabar. Eu aprendi daqui uma coisa interessante, o Bana não fala isso, mas acho que dá para aprender, é o seguinte, que a gente tende a ver, mesmo pessoas que cumprem Shabbat, Baruch Hashem, fazem as mitzvot, estudam todo dia, a gente tende a ver que Ruhaniut, espiritualidade, é algo abstrato. A mesa que nós estamos aqui na frente é algo concreto. Esse copo é algo concreto. Minha mão é algo concreto. Ruhaniut, espiritualidade, é algo abstrato. Adam Arishon falou, não é verdade. Eu sei que por causa de uma haverá, de um pecado, me parece, e eu acho que o mundo está sendo destruído. Depois ele viu que o mundo não foi destruído. Mas o que ele entendeu? Isso não mudou. Que uma haverá, no caso é o que aconteceu, tem um impacto concreto no mundo, algo físico, não é só algo abstrato e surreal. A nossa Torá, olha que interessante para a gente entender, quando se fala de Averot, a gente fala Bezat Hashem daqui a pouco de Mitzvot, mas a nossa Torá ela é completa em todos os sentidos. O Shulchan Aruch fala para a gente, faz parte da Torá também, o Shulchan Aruch tem 4 seções. Tem uma seção do Shulchan Aruch que é chamada Yoredea, e lá o Shulchan Aruch fala, obviamente, nesse Siman, nesse capítulo, Kuf Nun Zayin, 157, uma coisa que a gente já conhece, pelo que a pessoa precisa da vida dele, porque mitzvot ou averot a pessoa precisa da vida. E Shulchan Aruch fala uma coisa que talvez não seja tão famosa no mesmo capítulo, é o seguinte: quanto eu preciso dar, monetariamente falando, de dinheiro para não fazer uma averá? Tzedakah, por exemplo, quando eu preciso dar? 10%. Em alguns casos 20%. Em alguns casos mais ainda. Depende do caso. E tem casos que é proibido dar mais. Mas, referente a uma haverá, não transgredir uma haverá,
Pergunta o Shulchan Aruch, quanto que eu preciso dar? As mesmas Shulchan Aruch que escreve como se coloca tefilin, daí por diante a gente obedece, e aqui também tem uma lei. Diz o Shulchan Aruch o seguinte, eu copiei as palavras, pessoal, acompanhem comigo. Quanto eu preciso dar? Im yuchal leatzil atzmo bechol asher lo tzarich liten hakol velo yavor lo taseh. A pessoa tem uma obrigação, quer dizer, óbvio que ele tem que tentar fugir de tudo, mas se chegou nesse ponto, infelizmente, que a pessoa tem que transgredir qualquer haverá, não falou 3 haverot mais graves, qualquer haverá, e o custo disso é ou você me dá todo o seu dinheiro, ou você transgride qualquer haverá, lotase, não faça, negativa, a pessoa é obrigada a dar todo o dinheiro dele. Essa é uma halakha no Shulchan Aruch que ninguém discute. Pessoal, presta atenção, o mesmo Shulchan Aruch que falou pra gente, quando eu vou cumprir uma mitzvah positiva, comprar um lulav, comprar um tefilin, quanto dinheiro eu preciso dar? Tem um limite de quanto eu preciso dar, do valor da mitzvah, de quanto eu tenho, e não é nem metade do que eu tenho, não é nem 1/3 do que eu tenho. Referente a uma haverá, diz o Shulchan Aruch pra gente, olha, se o custo for ou dá todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio, ou faz uma haverá, a pessoa é obrigada, nesse caso, a dar tudo o que ele tem para não transgredir uma haverá. Qualquer exemplo. Alguém fala para a gente, ou você come algo não kasher... Então, alguma coisa prática. No século 21, graças a Deus, parece que não é prático, mas houveram épocas na história do povo Yehudi. Talvez, ou você se converte nas cruzadas, ou você se mata. Houveram outras épocas possíveis que ou você me dá teu dinheiro, ou você vai ter que fazer alguma haverá, que não precisa ser idolatria. Não é para salvar a vida, mesmo que a pessoa... Não, é outra coisa. A gente está falando aqui que a pessoa não vai ter nenhum perigo físico de vida. Mas é um perigo espiritual que hoje, depois de ler Shulchan Aruch, eu encaro também como, uau, é algo que tem um impacto concreto na neshama da pessoa. Então o Shulchan Aruch falou, uau, por uma haverá você tem que dar todo o teu dinheiro, o mesmo Shulchan Aruch que fala para a gente que por uma mitzvah não preciso dar nem 1/3 do meu patrimônio. Mas quando é uma haverá lota a ser negativa, aí o Shulchan Aruch, opa, é tão grave que eu preciso... Você compara o Verhaftar, não? Qualquer... Ou não tem nada? Não necessariamente, não é daqui que a gente aprende. Tá? Da onde a gente aprende? A gente aprende que uma haverá tem um impacto concreto na pessoa, que a gente está falando hoje. Então, por esse impacto, quem somos nós? Mas o Shulchan Aruch entendeu que a pessoa teria que abrir mão de todo o patrimônio que ele tem. O mesmo se aplica para uma mitzvah. O que? Não de dar todo o dinheiro, mas o que eu vou falar para vocês agora. Olha que interessante. Pergunta o Talmud para a gente, desde quando uma criança nasce com passaporte? Ele precisa comprar um visto para o Olam Haba. Quanto que a criança precisa fazer, ou um adulto também, mas quanto uma criança já pequena precisa fazer para ela ganhar o visto do cônsul para poder chegar no Olam Haba feliz? Precisa o Talmud para a gente. Do momento que uma criança diz Amém, Yehe, Shemer Haba, responde Amém no Kadish, essa criança de imediato já ganhou o passaporte para chegar no Olam Haba. Pessoal, olha que interessante. Uma haverá cria algo físico. A Adam Rishon falou, o mundo vai ser destruído. O Shulchan Aruch falou para a gente, tem que dar todo o teu dinheiro para não transgredir uma haverá. Uma mitzvah, um Amém Yehe Shemer Haba, diz o Talmud para a gente, certificado por Akadosh Baruch Hu, isso dá Olam Haba para uma criança já. Não é à toa que a Gemara fala para a gente em Brachot, todo Yehudi tem guarda-costas, com ou sem carro blindado, com ou sem alguém andando atrás dele. Diz o Talmud para a gente em Brachot, toda mitzvah que a pessoa faz, ele cria um anjo ótimo. Se a mitzvah for melhor feita ainda, um anjo melhor ainda. Toda haverá, lo além no que a pessoa faz, ele também ganha um anjo não bom. E são esses anjos que vão levar a pessoa até os 120 anos, e são eles que vão testemunhar se a pessoa fez coisas boas ou não, já vai estar lá o report dele nas costas dele. Por que a gente não vê isso, pergunta a Gemara? Porque diz a Gemara para a gente, se a gente visse, a gente ia ficar maluco. Então a pessoa não tem capacidade emocional de ver isso e fazer mal para a pessoa, e Hashem não quer que ninguém viva triste, então Hashem falou, não vou deixar ver. Mas cada mitzvah que a pessoa faz, ele cria algo concreto, um anjo, que é algo que tem uma repercussão, vamos chamar assim, e cada verá o contrário. É uma proteção física também? Isso traz proteção. Se o anjo for bom,
então é uma proteção boa. Se ele for não bom, lo aleno, se eu criar algo... Claro que física, traz física, claro. Olha que interessante, pessoal. Olha o impacto de uma mitzvah, que interessa para a gente são mitzvot. Olha o impacto que uma mitzvah bem feita, e quanto mais bem feita tem. A história é verdadeira, aconteceu em 1900, na Polônia. Haná, não tem o sobrenome, mas a história é verídica. Haná tinha muitas questões de emuná, de fé em Hashem, confiança em Hashem, diferente das amigas dela. As amigas já estavam como, vamos chamar assim, o rebanho, indo no caminho certo, e tem pessoas que têm mais questões, como que Hashem faz isso, por que aconteceu isso, por que Hashem faz isso, e tudo tem que ser cuidado, porque cada pessoa é diferente, a gente tem que cuidar de cada um das perguntas que todo mundo tem. Só que essa jovem estava vivendo, naquela época, tinha um monte de ismos no mundo, movimentos novos. Então alguém quando tem muitas dúvidas, essas dúvidas não são sanadas, muitas vezes pode acabar participando de grupos assim. Essa Haná, que vinha de uma família religiosa, começou a ir participar desses grupos e ia, voltava, e a mãe sabia que não estava alguma coisa indo bem com ela, não estava feliz, não estava satisfeita. Essa Haná não volta para casa 1 dia, 2 dias. A mãe ficou desesperada e sabia que ela foi pega por esses grupos. Eram grupos que gostavam que Yehudim se metiam lá e pegavam eles para conquistamos mais um Yehudi. A mãe dessa menina Haná ficou desesperada. Ela tinha contato na época com o Rav, o Rebbe de Slonim. Falou, Rav, o senhor precisa fazer alguma coisa por mim, pela minha filha. Ela desapareceu. O Rav escutou, fechou o olho e falou, o que eu posso fazer pela sua filha? Pensou consigo mesmo. Mas por outro lado, ela veio me procurar. O Rav de Slonim falou, eu não sou mágico. Ele falou, eu vou te dar uma edição, um conselho. Tem alguma mitzvah que sua filha, escutem bem, queridos, era moser nefesh por ela, fazia com afinco, fazia com dedicação. Então a mãe pensou, falou, tem uma mitzvah que minha filha fez, independente das questões, e mesmo quando ela foi para aquelas reuniões. Qual mitzvah? Mitzvah de tzniut. Ela sempre se vestia com recato, independente das questões que ela tinha. O Rebbe de Slonim falou para a mãe de Haná o seguinte, tua filha levou a mala dela para... Falou, levou, mas ela deixou alguma roupa em casa? Falou, sim, tem algumas camisas que ela deixou em casa. O Rebbe de Slonim falou, pega uma gola da camisa, que é um lugar que está fechado, que representa mais a tzniut, e aí corta um pedacinho, faz disso um pavio, e com esse pavio, quando você for acender a vela Erev Shabbat, faz tefilá pela sua filha. Quem sabe, Kadosh Baruch Hu vai ajudar. Olha que interessante. By the way, entre parênteses, está escrito na Gemara, isso no Shulchan Aruch, fazer tefilá Erev Shabbat, para os filhos em especial, Hashem atende mais ainda do que outras vezes. A mãe fez tefilá Erev Shabbat com o que, pessoal? Com pedacinhos da gola, o pavio, e a história termina que domingo, 2 dias depois, a menina bateu na porta de casa, voltou para casa e falou, mãe, não sei o que aconteceu comigo, me pegaram, mas eu nem sei como me libertei daquele negócio e nunca mais volto para lá, que eles me capturaram, mas eu consegui sair. Pessoal, uma mitzvah de tzniut que a menina fez, se fosse uma mitzvah simples, mas ela fez com devoção, tem um impacto maior ainda. Isso não é pelo meu mérito, é pelo mérito da mitzvah dela. Por quê? Porque uma mitzvah cria uma proteção física também, a resposta é que sim. Em momentos necessários, Hashem fala até para isso. Quer dizer, olha que interessante. Uma mitzvah tem uma repercussão concreta. Uma verá lo aleno também tem uma repercussão negativa concreta. Não só como a gente imaginava, muitas vezes eu imagino, que é algo assim, bonito. Algo abstrato. Fofo, Hello Kitty, muito bom. Vou contar para vocês agora uma curiosidade. Sabe que tem algumas Mishnayot em Pirkei Avot são muito famosas, ou porque está no começo, ou porque está sempre na Drashá, e viraram música, e tem outras que ninguém nem sabe que é Mishnah em Pirkei Avot, mas depois vocês confirmem. Pirkei Avot, no Perek Dalet Mishnah Chavbet, está escrito o seguinte, referente a Kadosh Baruch Hu, longe, né? A gente nem chega lá muitas vezes. Hashem é lo mikach shochat. Traduzindo para o português, Hashem não recebe suborno. Está escrito assim em Pirkei Avot. O que isso quer dizer? Não está escrito em Pirkei Avot o que isso quer dizer. Hashem não é político,
Não tem lava-jato lá em cima? Não é isso que quer dizer. O que quer dizer que a Kadosh Baruch Hu não recebe suborno? Fui procurar. Eu sempre tive uma dúvida. A gente aprendeu na escola, e certeza que é assim. Vamos dizer que uma pessoa tem 300 pontos de mitzvot e 50 pontos de averot. Qual é o status dele? Tzadik. 300 pontos de mitzvot e 100 pontos de averot. Vamos dizer que a gente sabe que, transformando, né? Porque a gente não sabe quanto vale cada mitzvah e cada averá, mas depois que já foi convertido para 300 pontos e 100 pontos, tem mais mitzvot do que averot, ele é tzadik. Não é? Agora, uma vez que a pessoa já tem a denominação de tzadik, ele tem 300 pontos de mitzvot e 100 pontos de averot no nosso exemplo. O que acontece com as 100 averot? Qual a influência que os 300 pontos de mitzvot têm sobre as 100 averot? Sempre tive essa pergunta. Se as averot apagam as mitzvot. Se as mitzvot apagam averot, as averot apagam as mitzvot? No caso, o cara já é tzadik. Ele tem 300 pontos de mitzvot, 1000 pontos de mitzvot e 50 pontos de averot. Pronto, fica ainda mais, a balança dele fica já com cãibra, pro lado bom, espetacular. A pergunta é, qual é o impacto dos averot? Será que as mitzvot conseguem neutralizar as averot? Será que 50 mitzvot, ou talvez 100 neutralizam aquelas 50 averot? Não. Pessoal, eu sempre tive essa dúvida. Eu não queria achar alguma coisa, eu queria ter certeza. Diz o Rambam para a gente, olha que interessante. O Rambam é um comentarista dos Rishonim. O Meiri também é um dos Rishonim, eu procurei. Ambos falam isso sobre essa Mishnah em Pirkei Avot. Lo mikach shochad. Diz eles o seguinte. Um tzadik que tem 300 pontos positivos e 50 pontos negativos, ele vai precisar prestar contas sobre aqueles 50 pontos negativos. Por que diz o Rambam? Por que diz o Meiri? O Rabbeinu Yonah também fala isso em Sharei Teshuvah. Por que isso? Olhem, pessoal, olhem que espetacular. Porque na nossa linha de pensamento, o que a gente falou é óbvio. Uma verá criou uma realidade, não criou? Então como é que uma mitzvah vai apagar essa verá? Nunca vai apagar. Então mesmo que a pessoa é um tzadik, e obviamente coloca a voto para ele que ele tem 300 pontos de mitzvot e só poucas averot, mas essas averot não se apagam e nunca se apagarão pelo fato que a pessoa fez mitzvot. Boa, um minuto. Tá certo isso, um segundinho. Diz o Rambam sobre essa Mishnah e o Meiri, que quer dizer que Hashem lo mikach shochad, que ele não recebe suborno. É isso aí. Óbvio que Hashem não recebe suborno. O que quer dizer Hashem não recebe suborno? Que não dá para mandar um presente para Hashem? Óbvio, não é isso. A Mishnah veio falar para a gente que uma mitzvah, olha que espetacular, não suborna uma verá. Isso quer dizer que Hashem não recebe suborno. A mitzvah existe para sempre e a verá também existe para sempre. Agora, o bônus que vem para a gente aqui é o seguinte. Uma vez que as mitzvot são uma realidade, as averot são uma realidade de tal ponto que a gente está chegando agora, é o seguinte. É o assunto que aparece em todas as escolas judaicas de jovens a velhos, sinagogas, yeshivot, qualquer lugar. O que faz as averot desaparecerem? A gente tem que tremer quando a gente aprende que uma verá é uma realidade. Quando a gente escuta a palavra teshuvah e a gente sabe que as averot são apagadas por teshuvah, tem que falar, uau! Como assim? Se uma haverá, uma metziut é uma realidade, como é que é possível que algo apague aquilo? A resposta é que teshuvah é algo fora da natureza. Porque senão não poderia apagar algo que tem uma realidade, como a gente provou até agora. E os anjos que são formados também são? Boa, muito boa. A teshuvah, espetacular observação. E os anjos que haverá produziu, o que acontecem com eles? Então, esses anjos também, depois que a pessoa fez teshuvah, ótima observação, esses anjos, eles desaparecem ou, dependendo da teshuvah, se transformam num anjo do time bom. Tá bom? Quem é São Paulino vira São Paulino, daí por diante, tá bom? Olhem que curioso, pessoal, olhem que curioso. Quando a gente fala de teshuvah, calma, se teshuvah é tão great, tão gigante, peraí, deve ser tão fácil. É e não é? Quantas tribos a gente teve, pessoal? 12, tá certo? O reinado de Bnei Israel durante a época do Tanakh, Bezrat Hashem no futuro também, é proveniente de uma das tribos. De qual tribo o reinado é proveniente? Yehudá. Qual a pergunta óbvia que deveria balançar? Cadê o resto? Presta atenção.
eu sempre escutei, na história inteira, e a própria Torá diz, que o Bechor, o primogênito, tem privilégios. Todo mundo viaja no aeroporto, fica naquela fila, naquela cobrinha lá. O Bechor tem aquele cartão platino, ele tem aquela fila com tapetinho vermelho, você só tem 2 pessoas na fila. O Bechor tem preferência. Alahá, uma pessoa de herança, o Bechor tem um passo a mais, uma porção a mais. Então o Bechor tem um monte de coisas, desde Jacob e Esav já tinha isso. Então a pergunta é, quem devia ser o Bechor? Quem é o Bechor, me permitam? Reuven. Quem devia ser o progenitor de todo o reinado dentro de Bnei Israel? Reuven, não Yehudá. Yehudá estava longe de ser Bechor, nem vice-Bechor, nem vice-vice-Bechor. Ele foi o 4º filho. Então nós perguntamos, e aí? Por que Reuven não é o chefe? Olha que interessante. O Yalkut Shimoni... E por que não foi Shimon, não foi Levi, daí por diante, tá bom? Se não foi Reuven, pode ser Reuven e o segundo, Shimon e Levi, porque só foi Yehudá? O Yalkut Shimoni dá uma resposta diferente do que a gente imagina, e uma resposta que, vamos ver. O Yalkut Shimoni fala pra gente o seguinte, Yalkut Shimoni é um midrash, ele fala pra gente o seguinte, tem uma história na Torá, vamos abordar ela brevemente para quem já conhece lembrar e quem não conhece escutar. Tamar, qual a história de Tamar? Tamar, na verdade, Yehudá teve um filho, casou esse filho com Tamar. Esse filho morreu. O segundo filho, ou irmão do falecido, foi casar de novo com Tamar. Ele morreu. E Yehudá falou, eu não vou dar o 3º filho, porque se já morreram 2, o 3º também vai para o casamento já com Kadish. Não o Kadish que a gente imagina do casamento, o Kadish de verdade. Não, ele vai para o casamento e o Kadish, não vou dar para essa. Então eu vou enrolar ela, falou, daqui a pouco, espera meu filho crescer, vamos dar um tempo e tal. Então de repente Tamar não casou com ninguém. E ela estava, vamos dizer, stand-by para o 3º filho de Yehudá. Se escuta que Tamar ficou grávida. A Yehudá fala, o sogro dela fala, como assim, ficou grávida? Do primeiro filho morreu. Segundo filho morreu. O 3º filho ainda não dei para ela. Como é que ela ficou grávida? Essa história está na Torá. Então, ela estava grávida de quem? Do próprio sogro. Na verdade, o Zohar conta pra gente por que aconteceu isso. Não veio ao caso agora como ele fez, mas ela estava grávida do próprio sogro. Essa história está na Torá. De repente, Yehudá falou, olha, você ficou grávida de alguém? Como assim? Você merece morrer. Você traiu a família aqui? Você é uma mulher que pertence a meu próximo filho, você merece morrer. Então, Yehudá ia matar ela, e talvez tenha alguma coisa a dizer, perguntou para Tamar. Tamar falou, olha, eu não tenho nada a dizer, mas o homem que teve relações comigo, ele me deu um presente na hora das relações. Está aqui um anel, um bastão, ele me deu um presente, ele não tem muito para dizer. Tá bom. Aí Yehudá, quando viu isso, o que ele fez? É nós. É o meu bastão, é o meu anel, essa é aquela mulher que eu tive relações há um tanto tempo atrás. Então eu sou o marido destas crianças. O pai dessas crianças. Diz o Yalkut Shimoni, atenção agora, pelo fato que Yehudá, ele se confessou, reconheceu, espetacular, por isso dele vem o reinado. Repito de novo, pelo fato que Yehudá reconheceu o quê? Que, olha, puxa vida, eu fui a pessoa que tive relações com essa moça Tamar, daí que saiu o quê? O reinado. Quer dizer, por que o reinado não vem do primeiro, segundo, terceiro filho, só do 4, justo Yehudá? Porque ele reconheceu que ele fez o erro. Agora, reconhecer a Teshuvah, mas prestem atenção. Quando a gente lê o Midrash, o Rosh Hashanah sempre falava isso. Tenta vivenciar isso aqui. Você saiu do maternal já. Procurei um pouquinho, assim, o que ele fez de grande? Pessoal, presta atenção. Quem pergunta isso também, o Mashgiach, mentor espiritual de Yeshiva de Hebron, Rav Hassman Zichron Libraha, ele pergunta, não dá nem para falar em árabe isso, ele não fala em Yiddish também, mas tem que falar em Yiddish. Qual foi o Grois Cesar, o big deal? Tá bom? Não tem árabe isso.
de Yehudá. Presta atenção, vivencia a história. Yehudá viu uma moça que ia morrer, que merecia morrer. Ela falou para ele, olha, o marido dessa criança, a pessoa que teve relações comigo, é a pessoa que me deu o bastão e o anel. Não sei quem é. Ela sabia que era ele, mas não queria denunciar ele. Ele falou, fui eu. Por isso o reinado veio deles, querido. Agora presta atenção. Essa moça estava grávida de quem? Eram os netos, ou filhos, sei lá como vocês querem chamar isso, de quem? Dele. Estava gêmeos. Se ele deixasse a mulher morrer, ele ia assassinar a mulher e mais 2 filhos. Que homem faria isso? Um vilão, Al Capone não faria isso, talvez. Então, de repente, diz o Midrash pra gente, não, você não sabe, meu amigo. Porque o reinado veio de Judá, porque ele falou, essa mulher aqui, eu tive relações com ela. Ele não falou nada. Ela falou, esse é o bastão, e esse é o anel. Quem quiser reconhecer, que reconheça. Ele falou, fui eu. Mas qual era o outro, qual era o custo de falar, ele não falar fui eu? Matar os filhos dele, 2 filhos gêmeos e a nora dele. Isso daí vem o reinado? Esse é o mérito do reinado? O Midrash diz que sim, mas qual que é a lógica? Pessoal, olha que interessante. Tem uma história no Tanakh que responde isso pra gente, história famosa, mas eu nunca tinha percebido uma coisa. David e Batsheva. David acabou casando com uma mulher chamada Batsheva, e apesar que ela não era casada mais, quando David pegou ela era casada e se separou, e depois David também casou com ela, mas parece que David fez alguma coisa não tão delicada, de alguma forma ou outra, para o nível gigante de David Amelech. E aí vem o profeta e fala para David o seguinte, David, como você fez uma coisa dessa? Pegou essa mulher muito rápido, você fez de um jeito não tão delicado, no seu nível, David Amelech. O que David Amelech responde para Hashem? Ele fala 2 palavras para Hashem. Chatati Hashem. Eu pequei, eu errei. Pessoal, olhem qual a resposta que o Navi, que o profeta diz para David Amelech depois disso. Vayomer Natan, Natan o profeta, diz para David Amelech. Vayomer Natan el David, Gam Hashem evir chatatcha lotamut. Hashem vai apagar o seu pecado e você não vai morrer. Pessoal, depois que eu vi isso, eu falei, como? Tem um monte de histórias no Tanakh que pediram desculpas e Hashem falou, vou te matar. Você vai perder o reinado. Então David Amelech falou, eu errei. Habibi, outros miten, personagens do Tanakh, outras 200 pessoas falaram, eu errei. E Hashem não falou, tá de boa. Por que David Amelech teve esse prêmio? Pessoal, olhem que espetacular, olhem que espetacular. Se vocês procurarem no Tanakh, abrir o Tanakh, Chatati Hashem, tem um espaço depois vazio no meio do passuco. David Amelech falou para o profeta, eu errei, Chatati Hashem. Tem um espaço vazio no passuco, buraco, e depois continua o próximo passuco. Um buraco, entre Chatati Hashem e as próximas palavras, um buraco vazio. Não é um erro, todos Tanakh têm isso obrigatoriamente. Por quê? Pessoal, olhem que espetacular. David Amelech falou Chatati Hashem e deixou um espaço vazio, por quê? Não tem mais nada para mim adicionar sobre isso. Eu errei. Essas foram as palavras de David Amelech. Muitos outros personagens no Tanakh também falaram eu errei, mas falam mais, eu errei, mas, porém, todavia, contanto, na hora que justifica, Hashem fala, acabou. David Amelech falou, Chatati Hashem, eu errei, e tem um espaço, um silêncio, que David Amelech não adicionou mais nada. Muitas vezes a gente fala com um jovem, fala, por que você faz isso? Não, Rabino, meu pai, culpa do meu pai. Se eu tivesse nascido em outros pais, seria diferente. Por que você é assim? Não, aqui em Genópolis é assim, a sociedade tem assim, eu sou assim. Alguns até falam a culpa do Rabino, do Vona Cris lá, meu Rabino, é ele que faz eu ser assim, porque ele fala com outro, não fala comigo. David Amelech falou, Chatati Hashem, eu errei, ponto final. Não tem nenhuma justificativa para a minha ação. Por isso que qual foi a volta? Qual foi o feedback do Navi? Habibi, uau, de imediato, Hashem vai apagar a sua verá e você não vai mais morrer, que é o que merecia ter acontecido com você. Quer dizer, o poder aqui é reconhecer o erro. O reinado veio de Yehudá, a gente perguntou qual o big deal. É óbvio que ele tinha que reconhecer. Ia matar os 2 filhos dele, a esposa estava grávida de gêmeos, e a nora dele, Tamar.
O que ele mais podia fazer? Pessoal, presta atenção. O que ele podia fazer? Eu vou falar para vocês 1 milhão de coisas. O tempo que a gente tem, não vou falar 1 milhão, mas eu podia falar. Presta atenção. Na verdade, eu até queria reconhecer, mas presta atenção, eu sou Yehudá, um dos filhos de Yaakov. Se eu falar que eu que tive relações com essa mulher, que vai ser amanhã no estado de São Paulo, no jornal? Manchete de capa. Judeu religioso tem relações com a nora, depois admite somente mais tarde, estava grávida de gêmeos. Então, Yehudá tinha, diz o Rosh Hashiva de Hebron no seguinte, Yehudá tinha 30 milhões de racionalizações para falar o quê? Poxa vida, para fazer Kiddush Hashem, para santificar o nome de Hashem, eu vou ficar quieto. Se eu falar que fui eu, vou fazer Hilul Hashem, e um monte de coisas. Então, já que ele não justificou, ele foi do time de David Amelech, que falou o quê? Hatat Hashem, é meu, eu errei, e na Torá a gente não encontra nem uma justificativa. Por quê? Porque eu estava bravo, porque Hashem me mandou, porque o anjo me empurrou, como está escrito no Midrash, para ter relações com ela, não está escrito nada. Eu errei, é meu. Quando uma pessoa fala Hatat Hashem, ele reconhece, aí sim, pessoal, mesmo que as Averot, como a gente mencionou instantes atrás, são uma metziut, uma realidade, a palavra Hatat Hashem, sem justificar, tem o poder, tchuvá, em outras palavras, de desaparecer as Averot. É a única coisa que faz as Averot desaparecerem. Pessoal, isso não é só ver... Tem alguns processos, a gente fala que eu errei. Então, reconhecer o erro, eu reconheço o erro, eu estou amargurado, eu verbalizo isso para Hashem e depois eu recebo sobre mim de não fazer isso de novo. Mas isso é o processo inteiro de chuva. Mas aonde começa? Reconhecendo que o quê? Eu errei, eu não tenho justificativa para isso. Não é porque está frio, porque meu alarme não toca, porque eu não acho um lugar na sinagoga. Assim, não, eu errei, eu não estou certo. Só, quantas discussões, isso é com Hashem, mas sempre dá para aprender, quantas discussões aí dá para desmascarar, se a pessoa falar de verdade, eu errei. Marido para uma esposa, como você fez isso comigo? Se ele pensar de verdade e falar do fundo dos quisques dele, pessoal, em árabe, do fundo de dentro dele de verdade, do íntimo dele, eu errei, eu não tenho como te responder, eu peço desculpas, eu errei. Se saiu uma lágrima então, acabou. Não de crocodilo, de verdade. Você desarmou outra pessoa, mas aqui não é para jogo emocional. Porque no mundo, de fato, a palavra eu errei, quando ela é sincera, é a coisa mais espetacular do mundo. Eu machuquei uma pessoa. Desculpa. Não é eu vim renegociar a dívida. Eu vim renegociar a fatura do cartão de crédito, a fatura do celular. Não é isso. Eu vim renegociar, o que quer dizer? Tá certo que eu errei, mas na verdade você também errou. Mas tá certo que... Aí, pronto. Não foi o Hatat Hashem com espaço vazio. Eu errei, that's it, ponto final. Não tenho mais nada a dizer. Com pessoas também funciona isso. Por quê? Porque nós somos, de alguma forma ou outra, uma parcela de Akadosh Baruch Hu. Então isso também funciona com a gente, com um semelhante. Tem que ser de verdade, né? Eles contam que uma vez, um cara que era um robô, ele chegava em casa, ele estudou nos livros do Rav Wolbe, Zichron Libraha, que a pessoa tem que sempre elogiar a esposa, agradecer a comida e tal. Então a esposa sempre fazia comida gostosa e tal. Ele falava, a comida está muito boa, está sempre feliz. Uma vez, a mulher trocou o sal pelo açúcar na sopa e colocou açúcar em vez de sal. Então o menino falou, o jovem falou, a comida está muito gostosa, não sei o que lá. A esposa comeu, falou, estava horrível. Falei, por que você me falou que está gostosa? Está horrível. Falou, não sei, Rav Wolbe falou para mim te falar que a comida está boa. Assim não adianta, né? Tem que ser sincero. Um Hatat Hashem sincero tem um poder milagroso de desaparecer Averot e repercussões das Averot Lo'aleno, que são coisas que têm uma repercussão, algo concreto, isso desaparece através da tshuva. Eu vou contar para vocês uma história, eu vou omitir o nome da pessoa, porque tem uma pessoa na nossa comunidade que a gente conhece, que tem o mesmo nome que essa pessoa. Tem exatamente o mesmo primeiro nome e o último nome. Depois de terminar o shiro eu posso contar para vocês. Mas eu não vou contar porque fica feio, mas a história é 1000% verídica. Vamos chamar essa senhora de... Escolheu o nome? Sarah? Tá bom, Sarah. A história é verídica, só mudei o nome porque nós estamos no Brasil. O ônibus de Tel Aviv estava se direcionando para Bnei Brak. Por quê? Porque essa é a rota do ônibus, mas dentro desse ônibus tinha mulheres que estavam vestidas de uma forma a rigor mais normal em Tel Aviv e menos normal, menos rigor em Bnei Brak. Então, quem estava nesse ônibus, essa mulher que a gente vai chamar de Haná,
que ela escutou, que alguém falou para ela, que já que ela não tinha filho faz muito tempo, tem um Rav lá, que mesmo que ela não é religiosa, ele gosta das pessoas, vai receber, Rav Chaim Kanievski, vai lá. Talvez você vai ter algum conselho, algum sorriso, e a Hashem vai sorrir mais para você, você vai ter a brachá de ter um filho. A menina falou, tá bom. E aí essa menina falou, antes de sair de Tel Aviv, para esse conselheiro dela, falou, mas como é que eu vou descobrir onde ele mora em Bnei Brak? Falou, Habibi, você chega em Bnei Brak, que nem chegar a Balatashvili em Paris, onde fica a Torre Eiffel, todo mundo sabe. Então, quando você chegar lá, Balatashvili, sem comparação, quando você chegar em Bnei Brak, pergunta onde mora o Rav Chaim Kanievski, se dirige a ele. A mulher falou, tá bom. Ela estava vestida de novo com os trajes de Tel Aviv, né, de muitas pessoas lá, e ela chega e pergunta, onde é que fica a casa do Rav Chaim Kanievski? Viu uma criança, o menino viu como a moça estava vestida, falou, como Rav Chaim Kanievski? Vai receber uma mulher assim? Ele falou, olha, você pega aqui à esquerda, vai tudo reto, aí segue o Waze, é aí que você vai chegar lá. Ele mandou ela exatamente para a direção oposta. Estava indo para a Fula, não sei onde é que ela estava indo. Aí, o menino chega em casa e fala para o pai, pai, fiz a maior mitzvah do mundo hoje. Fez o quê? Shmirat Enaim. Eu protegi os olhos do Rav Chaim Kanievski. Ele falou, como, filho? Ele falou, tinha uma moça indo para lá, estava mal vestida. Eu falei para ela pegar a esquerda e tudo reto. Mandar uns 40 minutos para lá, ela vai ver e depois pergunta de novo. Aí o pai falou, como que você faz isso? Ele falou, pai, eu fui em prol do Gadolador, mitzvah. Ele falou, você está orgulhoso de mim, né? Como que eu fiz? Ele falou, não, estou com vergonha de você, meu filho. O Gadolador, que ele é um Gadolador, um gigante, ele vai saber como lidar com a situação. Você não pode falar para a mulher dar directions errado para ela. Aí o menino ficou mal. Falou, e agora o que eu faço? Quero consertar meu erro. Ir para lá, 40 minutos, eu não vou alcançar ela, nem sei se ela já descobriu o caminho de verdade, até eu chegar em casa, voltar. O menino falou, tive uma ideia. O que ele fez, pessoal? Vai não. Boa! Foi na porta da casa do Rav Chaim Kanievski. Na próxima semana essa mulher deve estar de volta. Ele ficou na porta da casa do Rav Chaim Kanievski, esse menino ficou esperando. De repente ele vê lá, chegou aquela assombração, que era a moça com a qual que ele tinha que lidar agora com ele. Ele sabia que era o certo, mas ele não sabia o que fazer. Ele falou para a moça, bom, preciso te falar uma coisa. Eu te mandei para o lugar errado. Era para vir à direita e não à esquerda. A moça falou assim, mas por que você fez isso? O que eu te fiz de errado? O menino olhou para baixo, começou a sair lágrimas dos olhos dele, falou para essa moça, eu errei. David Amelech falou, Chatati Lashem. Só isso. A parte principal da história não é o que vem agora, vocês estão curiosos. A moça foi lá, foi atendida, na época, a Rabanit Kanievski estava viva, quando isso aconteceu. Zichron Libraha. Ela foi atendida, depois de um tempo, não foi 9 meses, mas depois de um tempo, ela teve filho. E essa mulher, religiosamente, estava se comportando de outra forma, já estava com um upgrade religioso. E perguntaram para ela, o que fez você fazer tchuvá? Falou, olha, fui muito bem recebida pela Rabanit Kanievski, que é uma super pessoa, obviamente, né? O mínimo que a gente pode falar de uma mulher daquele tipo. Mas o que mais me impactou não foi isso. O que mais me impactou foi que aquele menino, depois que mandou embora, que às vezes é normal de uma criança, ele voltou, chorou e falou, eu queria te pedir desculpas, e não falou mais nada. Eu falei, se isso é o que representa um Yehudi que tem Torá, eu quero fazer parte disso. Pessoal, presta atenção, o que é isso? Chatati Lashem. Igual funciona com a Kadosh Baruch Hu, funciona com pessoas também. Esse é o poder milagroso que a Teshuvah tem. Para a gente terminar, o cérebro do homem, dentro do cérebro do homem, do cérebro da pessoa, tem algo espetacular, que faz, Hashem fez isso, que emocionalmente a pessoa tem uma espinha dorsal também. Quando tem uma espinha dorsal, se é uma pessoa torta, se ele está corcunda, tem que fazer fisioterapia, RPG, daí por diante. Emocionalmente também a pessoa tem uma espinha dorsal que ele tem que estar bem com a autoestima dele. O que o cérebro da pessoa faz quando a pessoa erra alguma coisa? O cérebro, o que o GPS faz, o que o Waze faz, que eles fazem? Recalculando, racionalizando. Peraí, tem uma razão para fazer isso. No subconsciente da pessoa, a pessoa imediatamente racionaliza isso. Por quê?
Porque o cérebro é tão inteligente, ele fala, olha, eu não quero que você, eu próprio, me sinta mal. Então o que eu preciso fazer? Racionalizar para a sua espinha dorsal emocional se manter ereta. Olha que interessante. Shlomo Melech já falou isso muito antes do que foi visto na psicologia. Diz Shlomo Melech em Mishlei, Perek Tetzain, Pasuk Bet. Kol darkei ish zach be'enav. Todos os caminhos, as condutas, os atos, os pensamentos da pessoa, nos olhos dele próprio, são coisas límpidas, puras, cristalinas, água Perrier. Uma vez, perguntaram para o Rebbe de Kotsk, mostraram para ele o pasuk, Lotanu ishetamito. O que quer dizer esse pasuk? Que uma pessoa não pode enganar o outro. Não pode enganar o outro. Disse o Rebbe de Kotsk, o din, a tradução do pasuk, a lei mínima é que uma pessoa não pode enganar o outro. Lifnim mishurat adin, que é a mais Hassidut, que é a mais, diz ele, a pessoa não se auto-enganar. Lotanu ishetamito não é nem enganar os outros também, é não se auto-enganar. Que o quê? Eu sei onde eu estou, eu sei onde eu preciso chegar. Ah, então quer dizer que eu sou ruim? Não, quer dizer que eu preciso melhorar. Ser ruim quer dizer que eu não tenho valor. Preciso melhorar é que Hashem aposta tanto em mim, que Hashem fala, eu estou esperando você melhorar. Sabem quando a gente vai para um hotel, estava no hotel agora em Israel, estava no hotel, atrás, todo sempre tem, a gente estava escrito lá na porta do hotel, o que tem logo quando você entra atrás da porta do hotel? Você está aqui. Tem uma flecha lá, onde que sai, né? Você está aqui. Esses dias, o pessoal é para a gente fazer uma autoanálise, ninguém vai fazer nunca num shiur, isso é a pessoa sozinha. Pensar, o shiur é para instigar a pessoa a fazer isso, mas a autoanálise a pessoa tem que fazer sozinha. É para o seguinte, você está aqui. Fenak, aonde você está? É igual o hotel lá, você está aqui, a pessoa tem que saber onde ele está. Onde eu estou referente a Shabbat, onde eu estou referente a Tzniut, onde eu estou referente a como eu me comporto com as pessoas, se eu sei ser um cara sorridente, eu sou carrancudo, se eu sou sensível, se eu sou uma pessoa que é uma pedra, aonde eu estou? Pessoal, no Brasil e no Israel também, olhem que bomba, essa pérola vale milhões é pouco. Vi num livro, quando tratava o assunto de Teshuvah, Veitachen, quero ler para vocês uma frase. Sheyetzer ya'ara yasmin lo mitzvot ba'yamim ha'elu. O Yetzer Hara não se incomoda de proporcionar para ele, homem, ou para ela, mulher, mitzvot a mais nos dias das grandes festas. Sério que não se incomoda? Então o que ele se incomoda? Atenção. Achrak kedei sheya'alim enav meikar tafkido. Contanto que você, homem, contanto que nós, homens, ou você, mulher, esqueça do seu objetivo nesses dias. Mas presta atenção, qual que é o meu objetivo nesses dias, se não fazer uma mitzvah a mais, ou algumas mitzvot a mais? Diz ele, latzet tov beyoter, mudar. Não é fazer uma mitzvah a mais, é mudar. Isso é teshuvah. Esses dias requerem que a pessoa faça alguma coisa. Não só mitzvot, é o primeiro nível, mas o nível maior ainda é mudar. Eu só vi uma coisa que não consegui me conter. Olhem para a palma da mão de vocês. Um aluno chamado Azriel Tzipel, do Rio de Janeiro, me contou isso. Estava na Yeshiva, ele me contou essa parte. Estava estudando uma vez um livro de Mezuzah, e lá no livro ele traz, isso não é coisa para mim, quer dizer, não tenho essa capacidade, mas estava no livro, eu olhei, na palma da mão da pessoa tem algumas linhas. Uma representa a riqueza, outra a vida da pessoa, a longevidade da pessoa, e daí por diante, tá bom? Não estamos lendo xícara e a gente não deve procurar esse tipo de coisa, não é pra gente. Mas isso é uma realidade que tem isso na mão da pessoa. Se você olhar na mão direita, a minha mão talvez um pouquinho mais gorducha, agora estão filmando, dá pra ver. Tem um mem, percebem aqui um mem? Na mão direita, na palma da mão direita, e um vav. Percebam que tem um mem e um vav. Na mão esquerda tem um vav. Na mão esquerda tem um vav e uma letra tav. Sim? Ele me contou isso. Falou, Rabino, você sabia que tem essas letras na mão? Eu falei, não. Nunca vi que tinham linhas, mas não sabia que tinha essas letras. Mem e vav na palma da mão direita, e vav e taf na palma da mão esquerda. Pessoal, depois que eu vi isso, eu falei para mim mesmo. Está escrito, o Arizal diz, assim traz o Ben Ishai, que a pessoa não deve, não é uma verá, mas a pessoa não deve cruzar as mãos. Pessoal,
Por que não está escrito isso lá? Mas eu pensei, talvez Mavet, Mem Vavavitav, forma o quê? O contrário de vida, Mavet. Quando a gente fala que alguém não está fazendo nada em português, quem a gente fala? O cara está de mãos cruzadas. De acordo com a Torá Kedoshá, mão cruzadas barmenana é o quê? Mavet, nesses dias mais ainda. Alguma coisa, alguma aeróbica tem que rolar. Pessoal, isso é, mão cruzadas nesses dias é grave. Não de não cruzar suas mãos, não, o ponto é fazer alguma coisa. O que dá para fazer tchuvá? Eu vou dar algumas sugestões para terminar. É o seguinte, pessoal. Eu acho que fazer tchuvá é o seguinte. Inclusive, sabe, entre parênteses, o Ben Ish Chai também traz isso com cruzar as mãos. Ele não fala esse negócio de mapa, tem gente que está adicionando, mas ele fala que a pessoa não deve colocar as mãos para trás e ficar andando assim. Não sei como fazer um Halab, né? Fazer assim, acho que pode. Bizer, ou Masbar pode. Mas colocar a mão para trás, ele fala que a pessoa não deve. De novo, não é uma verá, é uma conduta positiva, né? No mesmo lugar que ele fala para não cruzar as mãos, ele fala isso. Bom, sugestão do que... É difícil das sugestões, estou falando comigo mesmo de tchuvá. Eu acho que uma coisa especial que a pessoa pode mudar, ou pensar em mudar, trabalhar para mudar, é o seguinte: olhar para o que a gente já faz de uma forma mais refinada. Mudar pode ser parar de fazer averot, pode ser, né, outras coisas, mas uma sugestão só é o que eu já faço fazer de uma forma mais refinada. Acho que isso também é tchuvá. Por exemplo, eu já coloco o tefilim Baruch Hashem homem. Eu já acendo as velas de Shabbat Baruch Hashem mulher. É dar um sorriso, força. Antes de colocar o tefilim. Não deixa ninguém ver como achar que você está ficando louco. Por que você está sorrindo? Porque eu estou colocando o tefilim. Porque eu estou acendendo a vela de Shabbat. Eu tive mais uma semana de vida, Baruch Hashem, e vou ter mais 120 anos de vida se Deus quiser saudáveis. Isso é fazer tchuvá. É olhar para o Knis, para a sinagoga, como um local de oportunidades. Eu posso falar com Hashem, com amigo, é com Hashem também. Eu estava sentado, estava preparando o shiro, eu estava sentado de um lado do brasileiro que mora em Israel e estava passando 2, 3 semanas em Israel. Ele falou isso de relance para uma pessoa que estava do meu lado, eu falei, uau! Eu falei, como é que está morando em Israel? Aí ele falou o seguinte, você acredita? Estava falando com um amigo, depois ele estava conversando, eu fui, né, uma conversa aberta, senão não ia me intrometer. Eu falei, como é que está lá? Ele falou, vou te dar um exemplo. Você acredita que eu fui no Cris na sinagoga e eu nunca falei de dinheiro na sinagoga? Falei, não acredito. Deve ser que a sinagoga foi inaugurada e ele ainda entrou mudo lá com Tani de Bur, eu não conheço ninguém. Não fala hebraico. Tá vendo? Vocês já estão racionalizando. Ele falou, eu nunca falei de dinheiro lá na sinagoga, e não só eu. O pessoal que vai na sinagoga vai lá fazer tefilá, estuda, não fala de dinheiro. Olha que espetacular. Tinha outros 2 brasileiros do lado. Falou, e a gente falou, a gente às vezes fala com a Hashem também, né? Pessoal, isso é olhar para o Beit HaKnesset de outra forma. Olhar para Kashrut de outra forma se eu puder ajudar a Kashrut, ajuda. Se não puder, cada vez que eu voltar do açougue, do restaurante, não escreve bobeira. Na Lashon Hara, fica quieto. Havetz Chaim fala taxativamente, fala mal de uma instituição ou de um estabelecimento. E isso vai dar repercussão para o dono que é Yehudi, ou para quem for, que se algum Yehudi está envolvido nisso, isso é Lashon Hara da pessoa. Então, de novo, isso também já como kasher, já vou no açougue. Dá um sorriso para você mesmo no açougue. E para o cara que te atende também, para ser bem atendido. Né? Eu faço Netilat Yadayim de manhã. Faz isso com um sorriso. Eu vou contar para vocês uma história curta, vai. A história se passou na Segunda Guerra Mundial. Sabem que Rosh Tivá, quando esteve em Baltimore, ele sempre contava que ele acordava às vezes com, até hoje acorda, não acordava, acorda, com pesadelo que ele estava, o quê? Não sendo perseguido, mordendo um pedaço de pão. Um pedaço de pão, mordendo um pão, era algo surreal. Então, as pessoas recebiam um pedacinho de pão e um copinho de água, no calor, no frio. Uma pessoa recebeu um pedaço de pão e pediu para o homem da frente, o colega dele, trocar por um copo d'água. Então agora eu fiquei sem nenhum pão e fiquei com 2 copos d'água. Economia, como se diz isso? Custo de oportunidade. Para mim, eu prefiro 2 copos d'água. De repente, o homem que estava com 2
pedaços de pão, estava olhando para baixo, segurando os pães, ele vê a água despejando no chão. Ele não entende, fala, você deu o teu pão e a água caiu, o que aconteceu? Água é ouro, aqui é diamante. Meu querido, esse senhor se desfez do pão dele para pegar mais um copo d'água para quê? Para poder fazer Netilat Yadayim no campo de concentração. Teshuvá também é quando eu já faço Netilat Yadayim de manhã, que é a Netilat mais importante que tem, sem desmerecer as outras, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, de forma alternada. A gente tem copo, o pessoal deixar um copo no banheiro, que não seja descartável. Tem água, Baruch Hashem, só virar a torneira. Dá um sorriso quando for fazer Netilat Yadayim, tem gente que deu a vida para isso. Olhar para as pessoas com um upgrade também é fazer teshuvá. Como a gente olha para um Talmid Chacham? O que a gente já pensa dele? Que a gente olha para um shaliach que vem arrecadar fundos no Brasil. Eu posso dar ou não dar dinheiro para ele. É uma escolha minha, mas como eu olho para ele? Isso também é teshuvá. Como uma mulher, é mais difícil, mas também é importante isso. Como uma mulher olha para a cozinha. Liga a luz, depois que liga a luz, quando olha para a cozinha? A cozinha é o mishkan da mulher. Qual o betamidrash da mulher? Qual é o knis da mulher? Mulher não tem que ir na sinagoga. Sabe o que o Gaon de Vilna falava? Ele falou para as filhas dele, não vai para a sinagoga, diz o Gaon de Vilna, falou para as filhas dele. Por quê? Você vai na sinagoga, está escrito nas cartas do Gaon de Vilna, está impresso isso atrás do Mesilat Yesharim, muitos Mesilat Yesharim. O Gaon de Vilna falou, não vai na sinagoga, você vai na sinagoga ver o sapato dela mais bonito que o teu, vai ver o relógio dela mais brilhante que o teu, vai ver a cintura dela 2 centímetros menor do que a sua, você vai voltar para casa em depressão. Não vai no Cristo, isso Gaon de Vilna para as filhas. Rav Chaim Kanievski fala que pode hoje em dia ir na sinagoga, porque de qualquer jeito a gente já vai para a rua, já vê, já sai, então as mulheres podem ir para a sinagoga. Mas olha que interessante, qual é a sinagoga da mulher? A mulher não precisa nem ensinar a sinagoga. Não precisa, nem Rosh Hashanah não precisa. É bom ir, é espetacular, mas não tem obrigação. Qual é o Beit HaKnesset da mulher? A cozinha. Eu já estou entrando lá, olha para o Mishkan, o meu tabernáculo, o meu Beit HaMikdash é a cozinha. Pessoal, isso é teshuvá. E última, a reforma cozinha também. Se você reformar e está falando disso, teu marido não olha mais para mim. Pessoal, e com esse comentário eu termino. Já que a gente está falando de tzedakah, e aqui em São Paulo, a gente tem uma quantidade grande de pessoas que vêm, de novo, arrecadar fundos de outros países, especialmente Israel e São Paulo. Eu vi, em outros lugares também, né? Eu vi uma frase do Havetz Chaim que me chacoalhou. Havetz Chaim tem um livro chamado Ahavat Chesed, e agora a gente termina, ele fala o seguinte: quantas vezes tem leis sobre como fazer bondade? No caso, aquele capítulo estava falando sobre fazer empréstimos. Empresto dinheiro e pego de volta. Pergunta Havetz Chaim, quantas vezes eu preciso emprestar dinheiro para uma pessoa? Prestei para ele X. Ele me devolveu. Ele vem de novo, pede. De novo ele devolveu. O cara, 40ª vez ele vem numa portaria. Quem está aí? O Gefilte Fish. Meu amigo, já pediu 39 vezes, 40 vezes. Raje, quantas vezes eu preciso te emprestar dinheiro? Havetz Chaim fala quantas vezes ele precisar, quanto você tem, e o pessoa honesta tem que prestar. E adiciona o Havetz Chaim, olhem que bomba. Eu acho que isso também é teshuvá quando a gente olha para alguém que vem pedir tzedakah ou vem pedir empréstimo ou o que for. Havetz Chaim é o seguinte: se você tem um banco e vem um cliente depositar dinheiro, você tem uma loja e vem um cliente comprar fio, tecido, vem se consultar de oftalmologia e daí por diante. Ele vem e fala o seguinte: olha, eu preciso ter uma outra coisa, eu fiz 1000 consultas, mais uma consulta, não é retorno, é mais uma consulta. Eu vim comprar mais um container de fio. Eu vim fazer mais um depósito no banco. O que você vai falar para ele? De novo, meu! Chega! O que você vai falar? Não precisa mais vir, eu vou até você a próxima vez, eu mando a limusine te buscar. Diz o Havetz Chaim, depende de como você olha. Olhem que espetáculo. Pessoal, foi uma faca no meu coração isso aqui. Olhem como você olha. Quando você vê que é um benefício para você, ma'asalam etfaddal, vem aqui 1000 vezes. Quando você vê que é algo ruim, você fala de novo. Fazer teshuvá é também olhar de uma forma com upgrade para esses exemplos que a gente trouxe. Que Bezat Hashem, a gente possa ter a metziut, a realidade nas mitzvot, ter o poder de fazer teshuvá e desaparecer as averot que Kadosh Baruch Hu dê para a gente e para todo o Bnei Israel, somente decretos bons, brachot, rahamim, amém, keni ratzon.